Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, oração, oração. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Boa noite, meus amados irmãos e ouvintes. Receba a todos a graça e a paz do Senhor Jesus, já na noite deste sábado, dia 10, oh glória, 10 de maio, oh aleluia. Sem a oração nós não somos nada, sem a oração nós não somos ninguém. A oração é o sustento, é o alimento, glória a Deus. E eu já quero saudar os ilustres que já estão conosco, né? A irmã Mara, Deus abençoe a senhora, seu esposo, irmão Roberto e toda a sua família. Deus abençoe o irmão Cláudio Oliveira, toda a sua família. Que a graça e a paz do Eterno esteja sobre a vossa família. Ó glória, louvado seja Deus, aleluia. Confia somente. Aleluia. A vitória nas mãos. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 10º dia do santo jejum e chegamos ao 10º dia do clamor, da oração, da súplica, da lamentação. 10 dias o Senhor Deus nos sustentando, o diabo fazendo de tudo e mais um pouco para nos distrair, para tirar eu e você do foco, mas Cristo Jesus sempre nos sustentando com as suas poderosas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, e louvado seja o Espírito Santo que nos deu a direção, né? E sobre esses 21 tópicos de jejum e de oração, para que eu e você tenhamos a oportunidade de rever muitas coisas em nossas vidas, para fechar as brechas, para que as bênçãos do Eterno comecem a se manifestar em minha vida, na sua vida e através da sua vida. Que coisa maravilhosa, hein? Na sua vida, na minha vida e através da sua vida.
Então, ou seja, tanto você é abençoado, é abençoada, e tanto outros também são abençoados. Por quê? Porque você alcança e através de você outras pessoas são alcançadas. Então, vale a pena buscar o Senhor nosso Deus, e nós estamos aí, para a glória de Deus, no 10º dia do santo jejum, e da mesma forma, dentro do propósito de oração para a glória de Deus, o nosso Senhor. Eu também já quero saudar a irmã Maria Zilda, glória a Deus, a irmã Maria Gomes, toda essa família linda e abençoada. E se você já quiser, pode compartilhar essa live com quem você assim desejar, porque esta live tem sido bênção na vida de muitas pessoas. E você também pode acompanhar essa live na íntegra lá no meu canal do YouTube. Logo após a live, ela já é conectado lá e você pode pegar lá, assistir na íntegra e compartilhar no WhatsApp com quem você quiser, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém? Meu amigo irmão Dinésio, eita glória, já está conosco. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, com a senhora, sua esposa, a irmã Zélia. Oh, glória! Eu já quero aproveitar aqui, nessa oportunidade, nesse clima espiritual a qual nós estamos, né? Eu quero aqui abrir minhas mãos assim, ó, e meus braços, ó, e fazer assim, ó, abraçar todas as mamães. Todas as mamães. Um grande abraço do pastor Anderson de Souza para todas as mamães guerreiras, mamães que são mães e pais, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe poderosamente. Irmãos, esse propósito veio assim, na hora certa, no tempo certo, no momento certo, né? Restauração da casa no mês das mães. Olha só, no mês das mães, esse propósito aí de 21 dias de oração, 21 dias de jejum, né? E o nome do Pai está sendo glorificado. Deus abençoe a irmã Fátima Ribeiro e a sua casa. Deus abençoe poderosamente. Deixa eu te falar, contar uma experiência rápida. A minha esposa, ela é vendedora também de semijoias, né? E ela foi entregar, né, uma mercadoria a uma cliente, né, num determinado salão de beleza, hoje pela manhã. E quando ela pegou a mercadoria, foi lá entregar, irmão, tinha um banquete, mas né, um banquete pro Dia das Mães, de manhã, que ela olhou aquele banquete assim, ela clamou o sangue de Jesus. No 10º dia do santo jejum, e o jejum para quebra de maldição familiar, e quando ela chega lá, aquele banquete mesmo, preparado para o Dia das Mães, homenageando as mães. Ela olhou assim, entregou a mercadoria à pessoa e disse, ó, eu vou ter compromisso, tá? Deus abençoe. E ó, o que eu falei ontem, tá? Eu e você podemos ser tentados, você só não pode ceder à tentação. Você viu que ela estava no propósito do santo jejum, né? E o banquete daquele recheado por Dia das Mães. Ela disse, não, aí não. Não vou quebrar meu propósito mesmo. Então fica atento, tá? Porque esse propósito Deus está agindo. Glória a Deus. Irmã Cristiane, Deus abençoe e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, dobre a sua atenção. Eu sei que tem alguns irmãos ainda que vão adentrar, mas como eu já disse, que eu sou muito transparente pela misericórdia de Deus naquilo que eu faço, ministerialmente falando, e na minha vida pessoal, e principalmente quando se trata de dinheiro, valores. Presta atenção. Lembra que eu orava o Senhor, orando ao Senhor para Deus me dar condições para eu comprar o vasilhame que quebrou aqui? Lembra? E né, aí Deus até levantou, eu consegui R$60. R$60. Mas com R$60 eu não conseguiria comprar o vasilhame que eu precisava de colocar aqui. Eu dialogando com a minha esposa, e nós olhamos aqui para dentro do quarto de guerra, ela falou assim, amor, não há necessidade de comprar um outro vasilhame, que esse que está aqui, que não tem como eu apresentar para vocês, porque está atrás do painel, pode substituir o outro. Veja, você ficar com 4, fica só com 3 e trabalha com os 3. Porque o dinheiro não deu. Então o que eu fiz? Presta atenção. O que eu fiz com o dinheiro que entrou, tá? Os R$60. Eu fui no mercado e comprei
Aqui, ó, 4 galões de azeite. 4 garrafas de azeite. Tá vendo, ó? Ó, lacradinho, ó. Lacrada. 4. Ó, 4 garrafas de azeites. Tá vendo aqui, ó? Ó, 4 garrafas de azeite. Comprei, tá? E deu o valor de R$60, consegui comprar elas. Os irmãos sabem que o azeite não tá barato, tá bom? Então eu comprei essas 4 aqui, vou consagrar elas, tá? Vou consagrar e depois eu vou colocá-las ali no azeite. E aí eu já vou fazer os propósitos que Deus me orientar. Amém, meus amados irmãos? Então, estou mostrando para os irmãos, tá? O dinheiro que os irmãos me enviaram para comprar o vasilhame, não deu para comprar o vasilhame, então eu substituí o vasilhame pelo azeite, comprei 4 azeites, tá? E o valor total que entrou foi R$60, e aí eu comprei o azeite, tá bom? Então estou mostrando para os irmãos. Então tudo aqui é para a obra de Deus, para a glória do nome dele. Outra coisa, já para entrarmos no propósito, já abre a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 3, aos Gálatas capítulo de número 3, nós vamos ler. Eu quero chamar a sua atenção e agradecer aos 9 irmãos que já contribuíram para a confecção do livro, tá? Então agora só falta 6 pessoas. Olha só, irmãos, eu não falei que até segunda-feira, tá? Eu já vou fechar com o sangue de Jesus, tá? A compra desse livro. Então, ou seja, só falta 6 pessoas com R$30. Eu tenho convicção, tá? Convicção que na segunda-feira pela manhã já vou mandar mensagem para o senhor e falar assim, ó, pode fechar e o valor do Pix já está na sua conta aí, ó. R$450 na sua conta. Eu creio, tá? Para quem precisava de 15 pessoas, entendeu? Deus já mandou 9, agora só falta 6. Então eu tenho certeza que o Senhor Deus, até na segunda-feira, ele já vai levantar essas 6 pessoas com a quantia de R$30, cada uma dessas pessoas, para a glória de Deus. Se você querer dar um amém aí, deixa um amém. Ô glória. Gálatas capítulo de número 3. Eu até já selecionei aqui. E nós vamos abordar hoje acerca quebrando maldições familiares. Obrigado, irmã Cristiane, obrigado, irmã Mara, e obrigado, irmão Dinésio. São pessoas que acreditam no ministério que Deus me confiou. Então, essas pessoas que estão aí agradecendo, algumas delas contribuíram dentro das condições delas. Então, eu tenho certeza que Deus vai levantar essas 6 pessoas, né, com esses R$30 cada uma. Eu tenho certeza que até segunda-feira nós já estamos concluindo esse livro para a glória de Deus. Amém? Irmã Zélia, Deus abençoe a senhora e a sua família. Glória a Deus. Meus irmãos, está aí Gálatas capítulo de número 3, versículo 13. Tá? Hoje nós vamos abordar o tópico, né, dentro do tema que nós estamos, restauração da casa. Hoje é o 10º dia. Irmão Arlan, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, meu santo. Seja bem-vindo juntamente com sua esposa, a irmã Vivian, e toda a sua casa. E então nós vamos falar sobre quebrando maldições familiares. Eu quero que você preste bastante atenção, tá? Que é uma área que, pela misericórdia de Deus, Deus me chamou e eu atuo nessa área já tem quase 26 anos, aproximadamente, né? Vai fazer 28 anos de convenção, então mais ou menos isso aí. Então é uma área que Deus me deu muita graça para eu estudar, já fiz assim muitos seminários, então nós vamos a fundo e nós precisamos de tempo, tá? E o tempo é o que nos falta aqui. Vamos dobrar atenção. Gálatas capítulo de número 3, versículo 13, diz o texto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Deixa eu explicar para vocês. Aqui na introdução nos aponta, louvado seja Deus, entendendo o que é
maldição familiar, entendendo o que é maldição familiar. Maldição é um ciclo negativo que se apresenta de geração em geração. Pode se manifestar em vícios, pobrezas extremas, doenças, separações, esterilidade, mortes prematuras e etc. E se eu perguntar aqui nesta noite, nesse breve intervalo aqui, tá? Se você não conhece alguém ou vivencia no meio de alguém que sofre ou sofreu esses tópicos que eu acabei de falar. A maldição é um ciclo negativo que se repete de geração em geração. Pode se manifestar em vícios. O avô fumava, o avô bebia, a avó bebia, o avô bebia. E aí, o filho bebe, a filha bebe. Estou dando um exemplo. Vícios. Aí tem aí uma pobreza extrema. Ou seja, pessoas da família que nunca conseguiu sair do lugar. Aí você vê gerações que da mesma forma não conseguem sair do lugar. Aí você conhece pessoas que têm doença na família. Aí fulano morreu de doença. Aí você conhece pessoa da mesma família que morreu da mesma doença. Olha o ciclo aí. Olha o ciclo. Aí vem separações. Ou seja, separações uma atrás da outra. Pessoas não é uma vida que não consegue ter uma estabilidade conjugal. Uma vida emocional estabilizada. Então, agora vem a esterilidade. Não tem filhos. E quando engravida, perde. Olha a situação. Escuta bem. Aí, o que acontece? Aí engravida, perde, aí tem a morte prematura. Por que morte prematura? A criança nasceu. A mãe se alegrou. O pai se alegrou. A família, os parentes se alegrou. O quarto azulzinho, o quarto rosa, as roupas, o chá de beber. Mas aí a criança chegou, ficou ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. 3 meses vem a óbito. Morte prematura. Então, nós vamos tratar hoje sobre a maldição, quebrando a maldição familiar. Quebrando a maldição familiar. E sem contar que quando a pessoa ela tenta, não consegue, o que acontece? Aí vem uma criança. Aí a criança que ela tentou morreu. Aí vem uma outra, e a outra nasceu, vingou, mas aí veio com o problema de uma doença. Vem uma doença. E essa doença escraviza tanto a criança, tanto a mãe. Por quê? Porque agora a mãe ou o pai vive para aquela criança. Então nós vamos estar estudando sobre isso e eu vou estar ministrando sobre isso. Muitas famílias vivem debaixo de fardos espirituais que não começa com elas. É isso aí. Escuta só, muitos familiares vivem debaixo de fardos espirituais que não começa com ela, começa com antepassados. Lembra que eu falei em nenhuma das lives, tá? Que pessoas que eram ligadas a você, que vieram a óbito, você fica com coisa delas em casa, roupa, joias, né? Objetos. Você não sabe de onde ela adquiriu, não sabe como chegou até ela. Então, ou seja, tudo isso no antepassado está dentro da sua casa. E querendo ou não, é uma herança espiritual. E no mundo espiritual há um peso muito grande. Eu falei sobre o ponto de contato em uma das lives. Olha o que o salmista fala no Salmo 109, verso 17.
Escuta só, eu vou ler com você, anota aí. Salmo 109, verso 17. Visto que amou a maldição, ela sobrevenha. E porque não desejou a bênção, ela se afasta dele. Sabe o que ele quer dizer aqui? O que amou a maldição é quando você pega as coisas dos seus antepassados, você pega o amor por ela. Você não abre mão dela por nada. Aí o diabo consegue, não adianta você achar ruim, porque eu estou falando de uma questão de uma visão espiritual. Aí o diabo consegue cauterizar a mente dessa pessoa. Consegue. Irmãos, um exemplo. Eu vejo aí em redes sociais que familiares que já vieram a óbito, pessoas que sofreram para morrer. E tem pessoas que postam vídeo, posta foto da pessoa sorridente, né, abraçada com a pessoa. Irmãos, não entendo uma coisa, o mundo espiritual é real. Você pode estar trazendo um peso espiritual muito grande para a sua vida e para dentro da sua casa. Você sabe qual é o significado da palavra morte? A palavra morte no original significa separador. Ou seja, quando uma pessoa morre, ela não tem mais acesso ao mundo dos vivos. Não. Acabou. Desliga. É uma separação. É por isso que em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 27, a Bíblia nos afirma: após a morte, segue-se o juízo. Acabou. Não tem mais ligação. Não tem mais contato. Se tem alguma coisa, é espiritual. Então você tem que tomar muito cuidado. Um exemplo, tem um dia, 2 dias aqui que um rapaz faleceu. A foto dele tá aqui, tá? Tem um dia, já vou arrancar, já vai ser tirada. Então, tem pessoas que estão alimentando isso, não é bom, porque o mundo espiritual é real. Ah, pastor, mas eu amei tanta pessoa, eu sinto tanto, guardo no seu coração. Guarda as melhores lembranças na sua mente. Não deixe o adversário aprisionar a sua mente espiritual. Aí tem muitas pessoas que estão sofrendo psicologicamente, emocionalmente. Por quê? Porque o diabo consegue escravizar. Porque o diabo está vendo aquilo que você não consegue ver. Ele enxerga aquilo que você não consegue enxergar. E aí, vira escravo. Escuta bem. Nós vamos, por exemplo, bíblico, acerca de uma linhagem de maldição. Por exemplo, a linhagem de Caim. Lê lá em Gênesis capítulo 4, você vai entender, tá? Acerca da maldição, a repetição da violência, tá? Caim fez o quê? Caim matou Abel. Maldição. Inveja. Ele mata Abel. Pastor, o que aconteceu depois? Lê Gênesis capítulo 4. Você vai ver a geração de mortes, a geração de assassinatos. Agora eu te faço uma pergunta, e você raciocina rápido comigo. Ei, você conheceu ou já ouviu falar de algum pistoleiro que nunca teve um encontro com Jesus morrer de câncer? Morrer atropelado? Vai ser fuzilado. Vai morrer da forma que ele matou as pessoas. Então, irmão, para pensar. Lares de reis com padrões repetidos de idolatrias e adultério. Tem pessoas, escuta bem, estou falando de maldição, quebrando maldição no meio da família. Tem pessoas que pensam que idolatria é imagem, adorar uma imagem. Não. Idolatria é aquilo que você começa a se prostrar diante daquilo que não é Deus.
é roubando a glória, tirando a imagem de Deus. Você está idolatrando. Isso é um perigo, por quê? Porque o diabo sabe. O diabo está vendo, ele ou ela não está idolatrando uma imagem. Estou pela palavra, tá? Estou pela palavra, tá aqui, ó. Eu não estou idolatrando a imagem, mas aquilo que está ali. Tem pessoas que idolatram filhos, tem pessoas que idolatram carro, tem pessoas que idolatram relógio, tem pessoas que idolatram roupa, tem pessoas que idolatram time de futebol, jogador de futebol, cantor, apresentador, cachorro, e por aí vai. Cuidado. Como eu já disse, há uma maldição. E o diabo, ele vê o que você não vê, ele enxerga o que você não consegue enxergar. Escuta, Jesus levou sobre si toda a maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Tá? Pela cruz, Cristo se fez maldito por nós, quando ele foi crucificado em Mateus capítulo 27. E ele disse as últimas palavras: Pai, está tudo consumado. Ele está falando da lei do Antigo Testamento, a qual os homens estavam trazendo, mas quando Jesus veio para mostrar que há libertação. Aí, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo que se fez, novo. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Em Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz assim ainda, onde havia condenação, agora há redenção de bênção. Por quê? Porque Jesus veio para isso. Jesus veio para revogar. Quando você reconhece Jesus como seu Salvador e se arrepende, confessa, ele perdoa os seus pecados. Ele é poderoso para perdoar todos os seus pecados. Mas precisa haver arrependimento, tá? Continua. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo, né? Aí vem aqui: em Cristo a minha família está debaixo de bênção, não de maldição. Em Cristo, tá? A sua família. Mas espera aí, eu sirvo a Cristo, eu estou na casa de Cristo, eu leio a palavra do Senhor, eu tenho uma comunhão com Deus pela Santa Ceia, eu tenho um líder espiritual. Você! Agora aqui está dizendo: e a família? Aqui, ó. Em Cristo, a minha família está debaixo de bênção e não de maldição. Se a sua família está debaixo de bênção e não de maldição, então por que acontecem essas coisas, tá? De maldição, de familiares, na vida daquelas pessoas que estão debaixo do seu teto? Aqui está nos ensinando. Porque se não confessar a Cristo como Salvador, não tem. Lembra o que eu acabei de dizer no Salmo 109? Amou a maldição, ela sobreveio, não desejou a bênção, ela se afastou de ti. As pessoas estão amando mais a maldição, mais as coisas da carne, mais o pecado, mais a idolatria, mais o adultério, mais a mentira, do que a bênção. Porque a bênção, ela gera e ela vem por intermédio de uma renúncia. Labá, xende coromande vaia, xende kelemando consuime nehas. Vou mostrar para vocês. Porque se houver um arrependimento sincero, maldições são quebradas. Sinais de maldição atuam em lares. Repetições, vai notando, repetições de divórcios, um atrás do outro, enfermidades crônicas sem diagnóstico, vícios que passam de pai para filho. Como eu já contei, o pai era traficante, foi preso. E aí quem assumiu? O filho assumiu o tráfico.
Quando não é o filho, é a mãe que assume. Olha a situação. Tá? Vícios que passa de pai para filho, dificuldade constante em prosperar, maldição. Pastor, aonde está essa maldição? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Tá? Se Dinécio tivesse com o computador dele, hoje ele está nos auxiliando. Mas presta atenção, Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as transgressões, nunca prosperarás. Nunca. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançarás misericórdia. João capítulo de número 8. Jesus pergunta à mulher, aonde estão os seus acusadores? Ela disse, não tem nenhum aqui. Então Jesus olha para ela e diz, nem tem pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Foi pega no ato do adultério. Irmãos, eu estou ministrando a você à luz da palavra, a Bíblia Sagrada. Se você quer bênção na família, quer bênção no lar, quer bênção na tua vida, busca em nome de Jesus uma renúncia que agrada a Deus, para que a maldição não crie raiz na sua vida. Aí vai nos mostrando comportamentos destrutivos e recorrentes. O filho que se comporta, que quando você olha para o filho, você fala, igualzinho fulano. O avô dele era desse jeito. Não, o pai dele era desse jeito. Às vezes a mãe ou o pai faz. Eu não sei quem esse menino puxou. Eu não sei quem essa menina puxou. Muitas vezes você não conhece os seus antepassados. Aí o que você faz? Por não ter sabedoria, você fala isso, eu não sei quem puxou, eu não sei quem puxou. Faz uma oração de quebra de maldição. Fala, Senhor, eu não sei quem foi meus antepassados, mas em nome de Jesus eu quebro todo o laço do passado, em nome de Jesus. Para de ficar admirando, eu não sei quem ela puxou, eu não sei quem ele puxou, para com isso. Usa a autoridade que Deus te concede e quebra esse mal em nome de Jesus. Porque você, mãe, é uma mulher trabalhadora, é uma guerreira. Você, pai, é um trabalhador, é um guerreiro, mas o filho é um preguiçoso, a filha é uma preguiçosa, o filho é acomodado, a filha é acomodada. Puxou quem? Não puxou você. Alguém lá atrás. O meu irmão era desse jeito. O tio dele, o tio dela, ó. Será que você tem orado para quebrar isso? Será que você faz um jejum para quebrar isso? Não, pastor, eu já aceitei Jesus como meu salvador, agora... Não, pastor, parou, acabou. Quem te falou isso? Quando você aceita Cristo como salvador, eu vou dar um exemplo, é como você recebe uma flor. Se você não regar, se você não cultivar, acabou. Quer ver? Deixa eu ler aqui rapidamente, ver em minha mente. Tá, eu tenho que achar aqui rápido. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ô, Jesus, está aqui. Eu preciso. Ô, Jesus, eu tenho que ganhar tempo. Ai, não sei se eu vou conseguir encontrar, que deve estar lá embaixo. É bom ler a Bíblia. Oséias, 2 vezes. Capítulo 3. Deixa eu ver se é 3. Não, Oséias 6. Anota aí. Oséias 6, 3. Olha só. Ó. Aí você fala, eu aceitei Jesus, não tem maldição na minha família, né, não. Por quê? Porque você aceitou e acomodou. Não faz um jejum, não busca Deus, não lê a palavra, não faz um estudo, não ouve um louvor, e trocando outras coisas mais. Aí Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, ó, conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você não conhece ninguém do dia para a noite. Há um ditado que é conhecer alguém como 1 quilo de sal com a pessoa. Aí o mesmo Oséias, no capítulo 4, no versículo de número 6, olha o que ele diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quantos lares destruídos, quantos casamentos destruídos, quantas famílias destruídas, porque não conhece a Cristo e porque não conhece a sua palavra. E muitas dessas pessoas dizem, não, pastor, não tem nada a ver, o diabo gosta dessa palavra, o diabo ama essa palavra. Aí vem o que, pastor? As maldições, estou falando de maldição. Aí vem a frieza espiritual, ou a resistência ao evangelho na família. Você prega o evangelho para o filho nem está nem aí. Prega o evangelho para a filha está nem aí. Fala de Jesus para o genro, para a nora, está nem aí. Maldições. A resistência. Ó. Aí vem a renúncia, aí vem aqui, ó, vem renunciando, aí você precisa ter, vai renunciando quebra de maldição, substituindo por bênção, vai quebrando. Começa a orar e vai escrevendo e vai orando. O caminho da libertação é conhecer, renunciar, declarar a verdade da palavra de Deus. João, capítulo de número 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerei a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora? E a maldição? É preciso, como eu já falei e repito, é preciso fechar as brechas, perdoando, abandonando o pecado. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orais, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto, porque a carne é fraca, porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vem tentação sobre vós, senão humana, na carne. Vigia. Vigia. É necessário precisa fechar as brechas, vigia mais. Perdoa, abandona o pecado. Pastor, eu já perdoei. Eu também perdoei. Pastor, qual é a convicção do resultado do perdão? É quando você está em paz. É quando você olha para a pessoa, você está em paz. Ela lá, você aqui, mas você está em paz. O Espírito de Deus, que é vivo, ele não está te despertando, porque ele não incomoda, ele desperta. Então, quando você perdoa, você tem paz interior. Quando você perdoa, você tem paz consigo. Você deita no seu travesseiro, você dorme. Você cochila até ronca. Quando tem paz. Precisamos fechar as brechas. Fecha. Tá? Ó, então tem uma irmã conosco, ao vivo, que é, irmão, praticamente é uma maldição na família. Os três sobrinhos dela estavam presos. Um veio a óbito. Os 3 sobrinhos estavam procurados pela polícia. Agora, um faleceu e 2 estão presos.
E a mãe só tem os 3 filhos, se não me falha a memória. Uma mãe tem 3 filhos no mundo do tráfico, no mundo do crime. É uma maldição. Aí pergunta, é culpa da mãe? Não é culpa da mãe. Mas tem maldições hereditárias lá de trás. Porque se não for quebrado em oração, em jejum, em Mateus capítulo de número 19 ou 17, se não me falha a memória, nos afirma que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Meu horário não vai dar. Ocultos precisam abandonar os pecados. Ocultos, tem muitos pecados ocultos. Ocultos são aqueles pecados que não são confessados ao líder espiritual, que tem vida com Deus. Tá? Porque infelizmente tem líder espiritual que você confessa para ele, a torcida de um clube todo está sabendo. A igreja toda está sabendo. Tá? Então fica atento. Ó, vamos lá. O sangue de Jesus é mais poderoso de qualquer pacto familiar ou palavra de maldição. Tem pacto, tá? Hoje, uma ovelha me visitou e me levou em um lugar que uma pessoa fez um pacto. E o pacto que essa pessoa fez, ela cortou os 10 dedos. Cortou os 10 dedos, tá? Pacto de sangue. Para ser quebrado aquele pacto ali, só o sangue de Jesus. Uma renúncia por palavra, uma oração com impetração de mão. Pronto. Tá? Irmã Lucida, manda para o meu WhatsApp depois esse pedido, por favor. Então presta atenção, meus amados irmãos, isso é muito sério. Tá? A maldição ela é quebrada pelo pacto, pelo poder do sangue de Jesus. Tá? A renúncia é necessário. Vamos renunciar agora em oração toda maldição conhecida ou oculta. Renuncia. Eu renuncio à maldição. Eu renuncio à maldição na vida do meu filho, na vida da minha filha. Meu filho que é travesti, a minha filha que é lésbica, a minha filha que é prostituta, meu filho que é prostituta, meu filho que está no tráfico. Eu renuncio, Jesus. Lembra? Fala, Jesus, no altar eu apresentei ele, Jesus. No altar eu apresentei ela, Jesus. E eu não aceito, Jesus. Satanás está trabalhando, mas o Senhor é poderoso. Meu irmão, é uma luta e você é poderoso. O sangue de Jesus é poderoso. Declara a libertação para a sua geração futura. Libera a palavra. Agora, de novo aqui entrou no esboço. Aqui, ó. Unge as portas, janelas, como sinal de cobertura e proteção. Lembra que eu falei ao azeite aqui, ó. Irmão, se você soubesse, entendesse, tá? O poder de uma unção. É por isso que eu sempre digo, todos os irmãos que envia o seu dízimo, a oferta do mantenedor, ou uma oferta de amor, tá? E fala, pastor, todo mês eu vou contribuir. Eu pego o nome dessa pessoa, quando ela envia o comprovante, eu pego o nome dela, coloco dentro do azeite, da providência divina, aí o nome dela desce assim, mergulhando assim, ó. Irmão, Satanás fica doido. Por quê? Porque é um azeite consagrado, tá? E o homem que pela misericórdia de Deus está aqui é um homem que está com a vida no altar, ora, jejua, clama e te cobre em oração. O diabo fica doido. Aí eu falo para você, irmãos, tá aqui o azeite, ó. Entre em contato, adquira. Unge a porta. Use os umbrais. Porque representa proteção, meus irmãos. O azeite foi consagrado, preparado. Irmãos, escuta bem. Deixa eu pegar. É o cabo do horário. Jesus me ajuda. Eu vou continuar. Segura só. Isaías, capítulo de número 54. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Por isso que é bom ler a Bíblia.
Isso, Isaías capítulo 10, que eu estou falando da unção. Isaías capítulo de número 10. Isso, 10. Isaías capítulo 10. Cadê? Achei. Então você coloca na sua Bíblia, tá? Olha aqui no final, aqui, ó. Ungir portas, janelas como sinal de cobertura e proteção. Tá? Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu pescoço e o jugo dos seus ombros, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Meu Deus do céu. Isso é muito sério. Isso é de suma importância para a sua vida e a minha vida. Então, para eu finalizar e orar com você, a maldição, ela vem. Lembra de Deuteronômio, capítulo de número 28? Moisés sobe até o monte Gerazim, ergue as mãos e libera a palavra dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele começa a liberar. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Mas aí ele pega no capítulo 28, do versículo 15 em diante, ele vai falando: maldito ao entrar e maldito ao sair. Maldito é o fruto da sua amassadeira. Cuidado. As maldições, deixa eu ler. As maldições e a desobediência é uma lista de maldições que virão sobre Israel, sobre os filhos de Israel, sobre a igreja, e eles rejeitaram os mandamentos de Deus. Rejeita o mandamento. Rejeita a promessa, rejeita a palavra, que você vai ver se a maldição não vai entrar. Na minha casa não, pastor, só se você não rejeitar a palavra. Aí, Salomão, ele nos ensina em Provérbios 26, 2, a maldição sem causa, ela não tem efeito. Lembra o que eu disse? Dentro da minha casa não tem nada que adore, então não tem maldição. Porque a maldição, ela só vem se tiver causa. Ou seja, se tiver uma brecha, se tiver uma oportunidade. E se você tem alguma coisa dentro da sua casa, Provérbios 26, 2, a maldição sem causa não tem efeito. Mas se você tiver alguma coisa dentro de casa, segura aí. Irmão, vai atrasar um pouquinho, mas é necessário. Segura aí. Segura. Ao vivo é assim mesmo. Segura. Aqui, ó. Aqui é o meu baú. Ei, eu posso ter, porque eu trabalho nesta área, tá? E não fica dentro da minha casa. Está reservado num quarto de oração de guerra que é consagrado a Deus. Então entenda isso. Vou abrir o meu baú, tá? Isso aqui eu tirei, tá, de dentro de Lares, que eu fui visitar a convite. Dá para ver? Então vamos lá. Dentro de Lares, estava em cima de uma estante. Halloween. A criança não dormia, só ficava doente. Depois que uma tia deu de presente para ele.
Tem mais. A criança ganhou uma boneca de presente. Olha a boneca. Olha os dedos. Aí, para por aí não. Aí, essa camisa aqui tem umas coisas aqui que não dá tempo de me mostrar. Tem mais coisas. Aí a minha esposa e eu fomos numa casa. Na varanda da casa estava escrito assim, ó. Olha o que está escrito aqui na plaquinha lá, ó. Pastor, não estou vendo não, vou te mostrar. Vou ler para você. Ó. Ó. Deus abençoa esta bagunça. Tá escrito aqui, ó. Ó. Tava pendurado, ó. Deus abençoa esta bagunça. Olha aqui, ó. Tava lá, ó, na varanda, assim, ó, dentro da casa, assim, ó, pendurado assim, ó. Deus abençoe essa bagunça. Estou mostrando para vocês algumas coisas. Outra coisa, tá? No chaveiro de uma irmã, tá? Estava isso aqui no chaveiro da irmã. Olha aqui, ó. No chaveiro da irmã. Olha aí, ó. Olho grego, ó. Tá? E aí, na casa, isso aqui, ó. Pastor, o que é isso, pastor? Irmãos, eu fui numa loja que vende esses artigos e o dono da loja falou comigo, isso aqui representa o mundo espiritual, representa o espírito do vento. Toda vez que isso aqui toca, invoca o espírito, ele falou comigo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quantas mulheres muitas vezes usam como brinco dentro de casa, ó. Seu pena branca, ó. E outras coisas mais. Deixa eu terminar com o meu horário. Tá? É um baú que eu tenho aqui. Mostrando para vocês a realidade. E olha que eu tenho uma apostila que eu falo sobre isso. Que muitos irmãos nem deram atenção, tá? Sobre essa apostila que fala sobre a maldição. Aqui, ó. Eu escrevi, eu mesmo, montei, escrevi essa apostila aqui, ó. 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 Parece mentira, mas é verdade. Aí eu abro aqui e mostro para vocês realidades aqui dentro, ó. Eu mostro para vocês fotos e textos. Fotos e textos dentro da apostila. Ó. Ó. Vou mostrando. Ó. Índice e tudo mais. Cadê que se interessaram? Nada. Nada. Ó. Desenhos. Ó. A Netflix lançou um desenho aqui, ó. Que uma jovem de 18 anos engravidou de Lucifer. Aqui, ó. Mostrando tudo. Então, irmãos, isso é muito real. Muito real. Eu mostro tudo aqui, ó. Mas, pastor, não, isso aí não, pastor, não tem nada a ver. Aqui, ó. A capa mostra tudo. Ó. Ó. Tem aqui, ó. Tem mais ou menos umas 40 apostilas aqui, ó. Você acha que se interessaram? Tô falando da maldição. O horário acabou. Maldição familiar. Quebrando maldição familiar. Roupas. Estampas. Lençóis. Travesseiros. Senhora comigo 10 minutos? Senhora 10 minutos comigo? Então vamos orar 10 minutos? Vamos. Vamos orar 10 minutos. Ora. Vamos orar 10 minutinhos. Vamos orar? Atenção, Brasil.
Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, adentrando uma vez mais a tua maravilhosa, gloriosa presença. Pai, hoje no 10º dia do propósito do santo jejum e do propósito, meu Deus, a restauração da casa, apresentamos o Senhor, meu Deus, quebrando maldições familiares. Ó Pai, coloco diante de Ti e em Tua presença, pois reconhecemos que Tu, ó Deus, é o único que pode quebrar a maldição. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor restaura, liberta e transforma completamente as nossas casas. Ó grande Deus, declaramos que neste tempo de confronto espiritual, um tempo de quebra de um ciclo maligno, libertação completa de toda maldição familiar. Ó grande Deus, em nome do Senhor Jesus, renunciamos agora a toda herança espiritual negativa que tenha, meu Pai, vindo por parte dos nossos pais, avós ou gerações passadas. Se houver pactos, alianças, palavras lançadas, envolvimento com ocultismo, idolatria, feitiçaria, adultério, violência ou outra e qualquer prática ao contrária à tua vontade, nós quebramos agora pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Rabaragachandarápia. Clamamos, ó Deus, pela tua intervenção poderosa, que toda maldição de divórcio, pobreza, enfermidade, ó Deus, idolatria, heresia, meu Deus, esterilidade, morte prematura, vícios, confusões, frieza espiritual ou qualquer outro padrão, meu Pai, destrutivo, seja anulado agora. Declaramos que Cristo nos resgatou da maldição, da lei, e fazemos no meu Deus que fizeram maldito por nós. E por isso toda acusação do passado é cancelada na cruz do Calvário. Cobrimos a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Cobrimos a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus, Satanás. Há poder no sangue de Jesus, Satanás. Consagramos a nossa família a Ti, Senhor. Declaramos, meu Deus, que a nossa geração será marcada pela Tua bênção, pela Tua presença e pelo Teu favor, que haja salvação e paz, prosperidade, meu Deus, cura, comunhão em nossos lares, meu Deus.
Profetizamos, meu Deus querido, a maldição foi quebrada, a bênção do Senhor está sobre nós. A nossa casa serviremos ao Senhor com alegria, com toda cadeia foi destruída, toda porta trancada foi aberta e todo ciclo de dor foi interrompido em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, declaramos a partir de hoje, começamos uma nova história na nossa casa, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Senhor, eu peço agora, eu renuncio toda maldição que veio sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a família dos teus servos. Quebra, meu Deus, Pai, Senhor, cadeias espirituais, vícios. Meu Deus, quebra doenças. Meu Deus, ruínas, conflitos. Tudo que o inimigo usa contra a nossa casa. Eu declaro que pelo sangue de Jesus, toda maldição foi anulada agora. Que a bênção do Senhor desça, meu Pai, sobre esta casa onde a minha voz está adentrando e permaneça por 1000 gerações. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, são 22 horas com mais 3 minutos. Você toma posse desta oração? Deixa o seu amém. Fala, pastor, eu tomo posse. Eu anulo toda a maldição dos meus antepassados. Pastor, eu anulo todo espírito, todo pacto. Nós jejuamos para isso. Nós jejuamos para isso. Ei, não tem um diagnóstico? Coloca a mão no local da enfermidade. Coloca a mão. Fala, Senhor, se não tem um diagnóstico, então é espiritual. Então, se for, Pai, de alguma herança maligna, sai agora. Pessoas que usam roupa, ganha roupa usada e usa, e vai pegando toda aquela carga. A sua cama, que é o seu leito de prazer, de coisa de intimidade. Pessoas que entra, senta na sua cama. Deixa eu resumir. O que eu estou falando hoje, eu falo por experiência. Você sabe da história dos seus antepassados? Isso, irmã Cleidiane. Faz isso, mas também aceita Jesus como seu Salvador, tá? Conserta a sua vida. Tanto você e tanto outros. Porque eu estou falando para os irmãos aqui, irmãos, declara, anula. Mas se você não se não tiver um pacto com Jesus, as palavras aí vão. É como diz o ditado, futucando o cão com vara curta. Não brinca! Não brinca! O mundo espiritual é real. Conserta a vida. Deus está dando a oportunidade. Eu estou falando com experiência própria. A minha avó, que eu não conheci, ela tinha um terreiro. O meu avô, que eu não conheci, ele tinha um terreiro. E a minha mãe conta as experiências. E a minha avó, a mãe da minha mãe, ela morreu. Ela foi pro terreiro, pro quintal.
ateou álcool no corpo e tacou fogo. E começou a se queimar literalmente. Minha mãe foi curada de traumas. Hoje minha mãe serve a Deus, hoje minha mãe é uma missionária. Mas minha mãe sofreu muito. E minha mãe viu a mãe dela sendo queimada. E quando o meu avô foi com lençol para abafar, tentar, o demônio falou na boca dela. E tem pessoas que não acreditam. O demônio falou que eu estou levando o meu cavalo. Nós somos ovelha. E aqueles que servem Satanás é cavalo. Estou levando o meu cavalo. E a minha avó morreu literalmente ali, ó, queimada. E ali, depois, a minha tia virou mendiga nas ruas, engravidou. As 3 filhas, ela deu para doações. Eu virei mendigo, depois fui para o tráfico, fiquei no tráfico alguns anos. Eu vim de uma família de 4 irmãos, cada um tem um pai. Eu não conheci meu pai. A minha mãe criou nós 4. Dos 4 irmãos, o primeiro, que tinha 17 anos, foi assassinado com 3 tiros. O segundo, com 18 anos, para 19, foi assassinado com várias facãozadas. O terceiro saía e voltava para a cadeia, saía e voltava para a cadeia, aceitou Jesus, estagnou a vida, mas depois se desviou, está aí no mundo. E eu, pela infinita misericórdia de Deus, estou aqui debaixo do sangue de Jesus, vai para 28 anos. Eu e a minha mãe. Você está pensando que é brincadeira? Você está pensando que é brincadeira? Você não tem noção do que, é que o diabo faz para me tirar da presença de Deus. E aí nós estamos aqui do outro lado, levando a vida com seriedade, transparência, levando os irmãos a jejuar, a orar, a se aproximar de Deus. E muitos não dão crédito e ainda quer perseguir. Dobra a sua atenção, que eu vou finalizar. Mas eu quero fazer uma pergunta em cima do que eu acabei de fazer a ministração. Irmãos, eu falei ontem de 15 pessoas com R$30 para fazer um trabalho sério desse. Se fosse para um jogo, uma outra coisa que não edificava, você acha que no piscar de olho eu não levantaria esse valor? E agora eu estou precisando de 6 pessoas, 6, com R$30. E eu falei com meu Deus, eu creio que até segunda-feira Deus vai preparar. E eu falei para vocês, parece que é uma coisa, mas está repreendido. Quanto mais transparente, irmãos, só o sangue. Mas eu quero continuar, está aqui o azeite, aqui ó, consagrado, eu vou consagrar. Pastor, eu quero essa apostila aí, pastor, eu quero essa apostila. Me chama no WhatsApp que eu vou te orientar como você faz. Ó, essa apostila vai mudar a sua visão, tá? Essa apostila vai te ajudar muito. Pastor, eu quero a apostila, eu quero o azeite, tá? Me chama no WhatsApp. Não deixa passar a oportunidade dessas ferramentas espirituais que vão te ajudar muito, muito. Ajudar os seus netos, ajudar os seus filhos. Mas antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Já são 22h10. Onde está a primeira pessoa que se afastou, que se desviou, que ainda não se reconciliou com Jesus, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, que ainda não voltou para os caminhos do Senhor e está com a vida toda torta? Não, pastor, minha vida não está torta não, mas está fora da presença de Deus.
O Senhor está te dando a oportunidade, através da minha vida, de você se reconciliar ou confessar Ele como seu Salvador. E se você quiser fazer isso agora, você vai escrever no rodapé: eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, se você não confessou Jesus como seu Salvador, e se você estiver com a vida toda torta, está na hora de você se reconciliar para que a maldição não venha. A última vez que eu vou te chamar, por causa do meu horário. Não tem ninguém? Então já vou finalizar. O mundo espiritual é real. Não brinca. Não brinca. Se você nunca viu uma realidade, lá no meu canal do YouTube tem muito vídeo eu fazendo trabalho de quebra de maldição e libertação. Coisa que você vai ficar de boca aberta. Então não brinca. Eu vou perguntar a última vez. Tem alguém que se desviou dos caminhos do Senhor? Ou não confessou Jesus como seu Salvador ainda? Ou está com a vida toda torta, juntado, amaziado, em fornicação, em adultério, em pecado? Quer consertar? Eu estou aqui para ajudar. Mas se não quiser, amanhã é Dia das Mães, dia 11 de maio. Nós vamos estar jejuando com a permissão do Senhor nosso Deus. Até o Dia das Mães você vai jejuar. Até o horário que você estipular com o Pai. Mas você vai fazer. Nós vamos estar jejuando pela autoridade espiritual no lar. Autoridade espiritual no lar. Você vai abrir o jejum a hora que você vai abrir. E você vai até o horário que você e Deus colocar. Seja sábio. Faz até às 10. Faz até às 11. Porque o filho vai querer almoçar com a mãe. E vigia quando você estiver reunido. Ora com o filho. Ora com os netos. Aproveita a oportunidade. Encurva a sua cabeça. Como ministro do Senhor Deus, eu quero profetizar sobre a vida de cada mãe, que a bênção do Senhor venha estar sobre elas. Meu Deus, guarda as mães do nosso país, livra elas. Quantas mães agora no leito de um hospital, quantas mães agora chorando por filhos e filhas nos presídios, filhos e filhas nos hospitais, quantas mães agora em cima de um leito, meu Deus, quantas mães, meu Pai, à espera do filho que vai chegar amanhã, que está em viagem, dá o livramento da estrada, traz em paz. Meu Deus, eu quero abençoar agora este lar, essa família, pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos afirma que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E eu ligo esta oração agora ao Senhor, e crendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo, dia 11 de maio, Dia das Mães, venha ser um domingo de paz, comunhão, vitória, livramento, realizações e providência da parte de Deus. Que Deus continue guardando, livrando, protegendo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus parabéns, mais uma vez, a todas as mamães, e que Deus os guarde e vos proteja, no nome do Senhor Jesus. Até amanhã, querendo Deus,
às 21 horas, no 11º dia do Santo Jejum, para a glória de Deus. Um grande abraço, e eu creio que segunda-feira o livro já vai estar selado, porque Deus já levantou essas 6 pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e obrigado por tudo. Deus abençoe.